E quem também foi condecorado com a medalha da primeira classe foi o embaixador da Guiné-Bissau, que está de partida de Cabo Verde para o Brasil, uma condecoração que atesta o novo rumo da cooperação entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau, como ficou expresso nos discursos de circunstância. Depois da visita dos dois presidentes, Jorge Carlos Fonseca a Bissau e depois o Umaro Sissoko Embalo a Cabo Verde, espera-se mais incremento na diplomacia, principalmente na diplomacia económica entre os dois países. Neste Jornal da Noite, o embaixador Mbala Fernandes. Boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. Durante esses meses, temos ouvido falar de boas relações entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau, que a visita, e hoje foi também sublinhado este facto, que a visita do presidente Jorge Carlos Fonseca à Guiné-Bissau e a visita do presidente Umaro Sissoko Embalo a Cabo Verde abriu uma nova perspectiva diplomática. Em que medida é que abriu esta nova perspectiva e porquê é que as relações não eram tão intensas, já que temos uma história comum de mais de 50 anos, não é? Muito obrigado à Rádio e Televisão de Cabo Verde por esta oportunidade que me consideram para falar hoje no dia da minha despedida aqui de Cabo Verde, país que me acolheu durante 3 anos e 5 meses. Hoje completei 3 anos e 5 meses que estou aqui como embaixador residente da República da Guiné-Bissau, aqui neste país irmão. Naturalmente que não é fácil falar das nossas relações, é uma relação cuja ancestralidade já vem numa data histórica muito longínqua, uma relação que até se confunde com o laço de consanguinidade estribado naquilo que nós diríamos de uma simbiose cultural, étnico-linguístico, que é o crioulo, que é o nosso básico, lexical da nossa cultura. É verdade que aqui neste momento não nos compete fazer a história, mas naturalmente a pergunta leva-nos a rever os factos históricos que aconteceram na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, mas o mais importante para nós é... Quando fala de factos históricos, fala qual é o período temporal que está-se a referir? Não, eu refiro-me da Guiné-Bissau para Cabo Verde, até podemos referir 4 períodos essenciais, podemos dizer... logo de descobrimentos, que é a junção dos povos, das nações e o processo da escravatura, que é um processo que nós todos, é um legado histórico que reconhecemos e temos que saber valorizá-lo no processo da identificação dos dois povos. Depois houve o processo da luta de liberação nacional, que realmente é uma bandeira que uniu os povos para a luta de liberação nacional, que acabamos de nós, dois países, chegarmos à independência. Depois houve um corte do entendimento dentro de um partido, que realmente era o Partido-Estado, e que, a partir daquela data, tivemos uma costa virada durante algum tempo. Mas não é uma questão de tempo muito longo. Houve sempre cimeira dos PALOP. Houve sempre troca de cartas, de relações entre os presidentes, quer Aristides Pereira como o Nino Vieira. Mas, realmente, depois das eleições, normalmente, a partir os anos 90, os anos da democracia, tivemos também um período com a criação da CPLP, temos uma relação dentro da CPLP que nos conjugam a ter melhor relacionamento. Mas, o que é que muda? Naturalmente, a partir do momento em que as nossas 2 embaixadas, todo o circuito diplomático passa por Senegal, era quase inconcebível que os 2 países irmãos têm as suas embaixadas sediadas no Senegal, e os 2 países, para se comunicarem, teriam que estar com o embaixador residente em Senegal, cobria Cabo Verde, o embaixador de Cabo Verde cobria Guiné-Bissau. A partir do momento que houve essa ruptura em 2018, nós passámos a ter canal mais fluido em termos de comunicação diplomática. Um guineense, para ter uma relação diplomática com Cabo Verde, nesse aspecto, não precisa do corredor nas organizações internacionais. Agora fazemos-lo perante as embaixadas. A Guiné-Bissau tem aqui uma embaixada, Cabo Verde tem uma embaixada na Guiné-Bissau. Houve trocas de visita do Estado, que acaba por ser chapéu, para dar um impulso aos governos para criarem acordos. Houve a reativação de vários acordos que já estavam há muito tempo engavetados. Com isto tudo queremos dizer que o governo, neste momento, quer o governo da Guiné-Bissau, e o impulso que nós demos com estas visitas do Estado, com as visitas dos ministros de negócios estrangeiros, estamos a pensar a fazer uma cimeira, ou seja, uma comissão mista, com vista a rever, você não vai imaginar, mais de 10
40 e tal acordos engavestados. Está-me a falar de uma cimeira bilateral que poderá vir a acontecer. Sim. Qualquer Já há alguma marca temporal para que esta cimeira... Naturalmente, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Dr. Luís Correia, manifestou a vontade de ir a Bissau, mas antes disso poderemos ter a breve trecho uma cimeira bilateral, uma comissão mista, para podermos rever os acordos que foram assinados desde os anos 70 Por exemplo, e tal. dê-me um exemplo de 2 acordos que, no seu ponto de vista, neste momento serão imperiosos rever. Até posso pôr um em cima da mesa. A questão da legalização extraordinária dos guineenses aqui em Cabo Verde. Isso já foi assumido pelo governo. Foi assumido, não é acordo, é a assunção do governo de uma parte que lhe cabe, que é dar aos guineenses que estão aqui em Cabo Verde as condições mínimas para poderem exercer legalmente as suas atividades. Vai de Cabo Verde com a garantia que isto vai acontecer? Com a garantia já foi dado pelo Ministro do Estado da Família e Inclusão Social, e em toda a esfera também das nossas conversas políticas e diplomáticas houve a manifestação da vontade do governo nesse aspecto. E tem havido flexibilidade nessa preocupação de integração das comunidades guineenses existentes aqui em Cabo Verde, não só a nível político, mas a nível também local. Todas essas câmaras têm uma ligação muito forte, uma ligação fortíssima com as nossas comunidades, através das associações representativas, que estão quer na Boa Vista, São Vicente, Tarrafal, Santa Cruz, aqui na Praia, Sal e Assumada. Mas o Presidente Sissoko Embaló, há 15 dias atrás, foi duro, digamos, numa chamada de atenção a Cabo Verde em relação a esta questão. Não, sabe que muitas vezes eu não estou aqui para comentar as palavras do Presidente da República, mas reconhece-se que às vezes há coisas que tocam, e quando há coisas que nos tocam, nem sempre conseguimos, temos o coração forte, que às vezes dizemos aquilo que nos sente. Mas ele quis demonstrar, porque muitas pessoas revoltam-se nos aeroportos, revoltam-se de que não estão legalizados, revoltam-se de que estão a ser preteridos em termos de mercado de emprego, mas a coisa que nós aqui sublinhamos e continuamos a sublinhar. Durante a Covid, o processo da Covid, não tenhamos nenhuma reclamação de que houve em alguma autarquia local ou algum ato do governo que privilegiasse os nacionais em relação aos guineenses. Isso não temos esse registro. E até agora, embora nós reconheçamos como boa parte dos guineenses estejam a viver na irregularidade, mas não tenhamos ainda nenhuma pessoa que tivesse ido à embaixada até hoje para reclamar de que foi deportado ou foi maltratado por não ter documento. É verdade que com o documento terá acesso aos outros direitos laborais que quem não tem não pode. Mas isso quer dizer que também temos que compreender a parte cabo-verdiana, inserido numa zona arquipelágica, e, naturalmente, estamos a fazer um trabalho com o governo de Cabo Verde, nesse aspecto, a Embaixada e o governo de Cabo Verde, os próprios ministros dos negócios estrangeiros da missão interna, porque a questão que se coloca aqui é o entendimento, é saber fazer com que a nossa comunidade também perceba a realidade cabo-verdiana. Mas é uma comunidade tranquila, segura, sem nenhum problema de insegurança aqui em Cabo Verde. Há bocado falava dos acordos bilaterais que poderão ser revistos nesta futura cimeira bilateral. Vai haver uma componente económica mais forte nesta nova relação entre a Guiné e Cabo Verde? Isso é muito importante que esse dossiê esteja na mesa, porque, se nós vejamos, a última visita do Presidente Sissoko Embaló tinha uma componente histórica, cultural, mas, de repente, aquilo que sobressaiu é a diplomacia económica, com a manifestação da vontade da Guiné-Bissau em colaborar com a empresa cabo-verdiana, acho que é CV Entre Ilhas, no sentido de levar os barcos para a Guiné-Bissau. Você sabe bem que nós temos mais de 80 ilhas, e as pessoas que circulam, as canoas, as pirogas que nós temos, não são transportes adequados hoje em dia para os mares da Guiné-Bissau, e temos tido muitos acidentes que causam mortes e vidas humanas, que é de lamentar. Com esta parceria a nível dos barcos que poderão ser cedidos, ou uma parceria entre essa empresa cabo-verdiana e a guineense, poderá de uma forma indispensável colmatar essa grande dificuldade que nós temos. E não só, para referir que quase uma boa parte das empresas, pelo menos as portuguesas que estão aqui em Cabo Verde, têm as suas filiais na Guiné-Bissau. O que significa? Significa que já temos o acordo de reciprocidade no âmbito de isenções fiscais,
e com um novo patamar das relações económicas, está-se a pensar já na criação de companhia marítima que possa evacuar os produtos da Guiné-Bissau, assim também como tirar aqui de Cabo Verde e levar para a Guiné-Bissau. Uma companhia marítima mista, exatamente. Assim, entre os dois governos estão a trabalhar nisto. E há outra parte muito importante que é a troca de serviços. Vocês sabem muito bem que aqui em Cabo Verde temos o NOS, o Núcleo Operacional do Sistema de Informação, que poderá servir, e pronto, de uma maneira geral, muito importante para a governação eletrónica na Guiné-Bissau, que nós ainda estamos um pouco aquém daquilo que o Cabo Verde já tem. Da mesma forma, podemos falar uma diplomacia mais solidária, que é a Infarma. É natural que na Guiné-Bissau ainda não temos fábrica de medicamentos e, portanto, mesmo aquela que nós, as fábricas que nós estamos, em termos de filiais aqui, Solus Pharma, mas gostávamos muito mais de ter mais a presença da Infarma na Guiné-Bissau. Todas essas atividades políticas diplomáticas foram sendo faladas e que realmente, com a visita do Primeiro-Ministro e a comissão mista que vai se criar, poderá ser um incremento desta nova diplomacia que começou há 3 anos a esta parte. Há uma preocupação global que tem a ver com a pandemia da Covid-19. Como é que a Guiné-Bissau, de que forma que a Guiné-Bissau está a enfrentar a pandemia? A Guiné-Bissau... Acredito que com problemas económicos sérios como o resto do mundo, não é? Na Guiné-Bissau há uma corrente solidária muito importante. Eu estive lá em janeiro até fevereiro deste ano. Nota-se que há a preocupação à parte elitizada da sociedade, mas nos meios mais rurais há uma solidariedade das pessoas que desconhecem-se um pouco dessa pandemia que assola o mundo. Mas a nível da cidade também há certos bairros urbanos que realmente ainda as pessoas têm algum preconceito relativamente à questão da Covid. Mas a elite, a classe trabalhadora, há uma certa precaução e uma certa preocupação quanto ao avalanche da Covid. Têm sido números exagerados? Não, nem por isso. Vocês estão a conseguir fazer a conta? Vamos fazer controles, às vezes 6 casos, 10, 15, dependendo Mas há um esforço também da Alta Comissária para a Covid, que tem estado a fazer uma campanha de sensibilização para a vacinação, e a vacinação está acima da nossa expectativa e, portanto, nos bairros, nas tabancas, nas outras localidades, tem sido uma grande vacinação em massa, nesse caso, diria eu. Sr. Embaixador, uma última pergunta. Vejo que traz aí a sua medalha que lhe foi atribuída hoje pelo Presidente Jorge Castro Fonseca. Com que sentimento é que carrega esta medalha? É um sentimento de amor, de carinho, de coração, porque acho que o Presidente da República reconheceu em nós, não diria num bala, não. Reconheceu no trabalho feito pela Embaixada, pelos guineenses que estão aqui, associações, pelos amigos da Guiné-Bissau, e também reconheceu o governo e as autoridades da Guiné-Bissau nesta cooperação. Isso só simboliza uma relação que está a ser, a partir de agora, desenhada para um futuro de 2 países irmãos que, no momento da história, estiveram de lados opostos, mas que brevemente penso que teremos mais condecorações e teremos mais medalhas, mas isso dirige-nos a todos os que trabalharam para que nós hoje tenhamos essa medalha, que era a Comunicação Social de Cabo Verde, a Infopress, a RTC, a RDC, a sociedade civil de Cabo Verde aqui, que ajudaram-nos muito a difundir, porque se não fossem vocês, as pessoas não saberiam quem somos nós. Isso agradeço novamente à Rádio e Televisão de Cabo Verde e agradeço a todos, e particularmente ao Presidente da República, por ter sido, e tem sido até agora, a nossa bandeira em termos da sua maior estrutura de influência junto do governo para resolver as questões da integração da comunidade guinense africana. Muito bem, agradeço ao Embaixador Embala Fernandes, que já me disse que está de malas quase prontas para embarcar para a Guiné-Bissau, para o Brasil, para a sua nova missão.